Pessoal, e o Botafogo já tá deixando a mídia aí, né, arrependida de ter falado algumas besteiras aí, dizendo que o Botafogo não tinha treinador, que o Botafogo não era favorito contra o Fluminense, que o Botafogo não seria favorito contra o Flamengo. E parece que depois desse jogo a história mudou, né? Estão todos se rendendo ao Botafogo, dizendo que o Botafogo continua jogando do mesmo jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a mídia falou sobre essa vitória do Botafogo para cima do Fluminense. E é também para os botafoguenses, e a gente começa o programa mostrando então como foi a vitória do Glorioso em cima do Fluminense. Poucos torcedores lá no estádio Newton Santos, cerca de 7 mil, acompanharam o clássico. O Botafogo brincando, agradecendo as crias de Xerém que foram campeãs no ano passado pelo Botafogo. E assim, né, com o Matheus Martins, começa o Botafogo atacando, Mário Marra. Atacando o Botafogo com seu time, basicamente o time titular, né? Claro que muita coisa vai mudar durante o tempo. Barbosa no Canóbio. O Barbosa já ficou exposto outras vezes. Inclusive, um pouco antes do gol do Fluminense, do pênalti do Fluminense, ele estava exposto também. Mas vamos lá. O Botafogo começa o jogo mais ou menos igual, mas o Botafogo melhor, né? As outras chances ainda no primeiro tempo, muitas do Fluminense. A gente viu ali aquela finalização do Thiago Silva e também o Cano batendo para fora. O Fluminense que começou a escalação que o Mano Menezes colocou o time mais pra frente, né, com mais velocidade, ali Canóbio, enfim, o Arias juntos. O Arias que era pra jogar há pouco tempo, o Arias acabou jogando basicamente o jogo todo, mas o Botafogo foi muito bem nos contra-ataques também. O menino, o Rafael Lobato, olho nesse garoto de 18 anos, canhotinho ali, jogou na função do Luiz Henrique, mas o time do Botafogo, o conhecimento, né? Aí a bola do Savarino, é brincadeira o que o Savarino faz, o Rafael Lobato acaba perdendo. O Fábio, que já tinha feito diversas intervenções muito importantes durante o jogo. Sem cair, né? E o Igor Jesus, Uma hora que ele caiu. E o Igor Jesus acaba fazendo o gol ali no rebote. E aí é o Alex Telles no Riquelme. Sim. Ah, tá. Porque você ficou na dúvida em relação ao outro pênalti, quem fez? É um pênalti duplo, né? Ah, sim, o outro, isso, a gente vai ver já, né? Mas foi o Thiago, né? Riquelme que mudou o jogo. Sim. Riquelme entra, muda o jogo. Aí o Ignacio dá aquela tropeçada. Dá uma patinada. E o Matheus Martins, nossa. Acabou finalizando pra fora. Caprichosamente pra fora ali, depois do Igor Jesus. Que levanta a cabeça. E o Dorival tava lá, né? Olhando principalmente o Igor Jesus. Aí vai ter uma nova finalização do Fluminense, né? A bola que pega na trave do Hércules. O Hércules que tem essa... E aí assim, né? Que falta, sério, cara. Que bola pênalti bobo. Que pênalti bobo. Mas o Thiago Santos acaba atropelando, e aí o Savarino faz o gol, então, da vitória do Glorioso, 2-1. O Botafogo vence, então, e acumula, assim, a sua 7ª vitória seguida no clássico contra o Flu. A gente ouve personagens, então, da vitória botafoguense. Vamos lá. A gente trabalhou, falou muito entre a gente para melhorar, para ajustar, para que a gente que vinha de fora também se adapte ao Botafogo. Jogo difícil, um clássico. Era importante ganhar e a gente ganhou. Independentemente dos jogadores que estão no campo, a ideia sempre vai ser a mesma. Então, isso é bom. Uma qualidade boa de jogo, acima inclusive das nossas expectativas, a expectativa de todos, eu acredito. A vitória ela é importante para nos manter firme na briga para a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. O Botafogo usou sua estrutura de time campeão da Libertadores, quase que na sua totalidade, com 2 jogadores a menos, 3. Taticamente trazia uma ideia muito parecida daquilo que vinha fazendo, então conseguiu manter, executou melhor do que a gente. A gente fez mais força para equilibrar. Acho que tivemos uma penalidade máxima a favor, de novo, que o juiz não marcou. Se você sai na frente, pode mudar, mas eu não tenho que sair daqui envergonhado com o que a equipe fez, não. Tenho que sair daqui convicto de que nós temos que continuar melhorando e vamos melhorar. Estamos construindo de novo uma equipe. Do Mano Menezes para os números do jogo que foram, inclusive, destacados pelo Mano na entrevista, né? Então, equilíbrio nas finalizações, mas o Botafogo melhor nas finalizações ali no alvo, 6-3. Número de escanteios, 6-4, cartões amarelos 4 e 3. Ele falou também da posse de bola, 51-49. Os números mostraram, não é, Rafael Marques, um certo equilíbrio, mas a boa definição do Mano é que o Fluminense se esforçou mais para equilibrar o jogo. E é assim, Rafa, que o Botafogo, mais uma vez,
vence o tricolor. Bom dia. Bom dia Bruno, bom dia Marra, bom dia Jailson, bom dia ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. Você já destacou isso, né? 7ª vitória consecutiva alvinegra sobre o tricolor na história do clássico vovô. Essa é a sequência de maior invencibilidade de um dos lados, né? Do clássico mais antigo do país. E depois choveram provocações nas redes sociais, através do perfil oficial. O Botafogo escreveu lá, não percam as contas, fez algumas artes em alusão a essa marca desde junho de 2022, portanto há 2 anos e meio, quando o Fluminense venceu por 1-0, gol marcado pelo zagueiro Manuel. Só dá Botafogo nesse clássico, são 7 vitórias consecutivas. E esse resultado coloca o alvinegro parcialmente no G4, classificação para a semifinal da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, né? Porque isso pode ser modificado mediante os resultados desta noite. A 6ª rodada começou ontem e será completada hoje. Se o Nova Iguaçu vencer o Bangu e se o Flamengo derrotar o Sampaio Corrêa essa noite aqui no Maracanã, o Botafogo sai da 4ª para a 6ª colocação. O Fluminense é o 8º colocado, está mais distante da classificação para a próxima etapa do campeonato estadual, e as pressões começam já até em função do fato do time ter perdido o primeiro clássico da temporada e ter começado com a equipe titular em campo antes do adversário, né? O Botafogo estreou o seu time principal exatamente ontem contra o Fluminense. Para ser preciso, 7.549 torcedores compareceram no estádio Newton Santos para o primeiro clássico carioca da temporada 2025, com a vitória alvinegra pelo placar de 2-1. Pode-se debater esse jogo sob vários prismas, de várias formas, questões táticas, questões físicas. A discussão muito grande hoje aqui envolvendo os torcedores do Fluminense era se o correto do Mano foi colocar o time com mais velocidade, colocando o Arias para fazer o papel que teoricamente seria o papel do Ganso. A discussão entre os alvinegros é se o Lobato está pronto para poder ter um espaço no time. Ontem surpreendeu a presença dele como titular, ocupando ali a função que seria do Luiz Henrique. Enfim, há várias discussões sobre o clássico de ontem, mas o resultado que fica é a vitória alvinegra por 2-1 e o Botafogo pela primeira vez entrando no G4 do Campeonato Carioca. Bruno. Boa, Rafa, e também graças ao Igor Jesus, que encerra um jejum então de 12 jogos, não é? Apesar, claro, de ter sido muito importante naquela reta final de temporada passada, com assistências, com a presença em campo, e fez o primeiro gol do Botafogo contra o Fluminense. O Dorival Júnior acompanhava também ali de perto a atuação do centroavante do Botafogo e também da seleção. Você gostou do jogo, Jailson? Foi um bom clássico? O que você achou? Gostei do jogo, sim. O Mano Menezes tentou colocar o time mais leve para tentar pressionar o Botafogo, para tentar, enfim, quando tivesse um pouco mais de espaço, sair em contra-ataque de velocidade, principalmente com áreas. Muitas viradas de jogo no Serna. Serna pegando a bola pelo lado direito para tentar chegar na linha de fundo. Enfim, o próprio Canóbio também ajudando muito na recomposição, que é uma coisa que o Mano Menezes gosta. Mas o Botafogo, quando botava a bola no chão, tinha mais qualidade, tinha um pouco mais de tranquilidade, mesmo sendo o primeiro jogo desse time A, né, desse primeiro time, não sentiu tanta falta assim. Isso é interessante ser dito. O Savarino conseguiu ditar o ritmo, o Marlon Freitas e o Gregory continuando da mesma forma, o Igor Jesus sustentando, com velocidade para chegar nas costas dos defensores. Enfim, e o menino, o Rafael Lobato, que o Rafael falou, o menino foi bem. Obviamente com a bola no pé ainda está começando, né? Mas foi um garoto que aproveitou as oportunidades. Tem basicamente é mais baixo, mas é forte, é troncudinho, sabe? Canhoto também, ligeiro, sustenta ali as pancadas que vai tomar. Eu gostei dele. 18 anos só, apenas um garoto, mas enfim, quando precisou correr foi, quando precisou brigar também, quando precisava abrir o jogo, quando precisava recuar a bola, não tão afobado para ir todas para cima da marcação, sabe? Acho que ele aproveitou a oportunidade nesses primeiros jogos que o Botafogo colocou a molecada. Ele foi um que aproveitou essa oportunidade. Então, do lado do Botafogo, dá pra gente falar que apesar da saída do técnico, a dinâmica do jogo continua a mesma? Continua a mesma. Eu acho que está preservado. É meio até... Não só do técnico, mas de duas peças importantes também, né? O Almada e o Luiz Henrique. Sim. Titulares, né? E decisivos. Olhar para quem quer que seja e buscar... Esse aqui é o substituto ideal do Luiz Henrique, sim. Maldade. Não dá. E também do Thiago Almada. Sim. E isso só aumenta a qualidade inicial do trabalho do Leiria. Por quê? Porque a gente, de forma geral, tem paciência com o início de trabalho. Mas ele pega um time
2 vezes campeão na última semana de dezembro, com um título para disputar daqui a pouquíssimo, na verdade, mas um time que tinha demorado a se representar. E ele consegue fazer esse time, na primeira oportunidade que tem, mostrar que esse time continua com conteúdo. Então, assim, ele poderia sentir esse golpe, ele poderia mostrar que não está preparado para executar essa função de agora. Não estou falando nada além disso, tá? Essa função de agora. E ele está conseguindo cuidar do grupo, preparar o grupo e manter o que a gente via em campo na temporada passada. E, de novo, pensando no que a gente via em campo na temporada passada, se o Savarino tiver pouquinho espaço, ele de novo vai resolver os jogos. Decide. Ele é um jogador, às vezes, mal interpretado e às vezes até assim, vítima de algum preconceito para as pessoas que não veem o jogo. Ele não é um rapidinho. Ele é muito mais que isso. Ele é um jogador... Olha o passe para o gol do Igor Jesus, né? Ele é um jogador que tem uma leitura muito boa. Eu, pensando no ano passado muito no que a gente viu do Botafogo, para mim ele era um facilitador da vida de quem está do lado dele. Esse passe aí, né, Mar? E também aproveitando essa defesa que não é tão veloz, principalmente do lado do Thiago, né? Alta e não tão veloz no Flu. Alta acho que naquele momento, né? Linha alta algumas vezes teve. Só o que o Marra falou em relação ao Savarino ontem, não sei se o Marra concorda comigo, com a saída do Almada, eu percebi o Savarino fazendo essa função do Almada, de circular como organizador, e ele espetou o Matheus Martins. Só porque a gente não falou sobre isso, que antes ficava o Almada e o Savarino um pouco mais aberto, ou encostando ali de qualquer forma, no Luiz Henrique e no Igor Jesus. E ontem não, ele colocou o Matheus Martins de um lado, o Garoto do outro e o Igor Jesus, e o Savarino fazendo essa função de meia mesmo, de circular a bola. Acho que isso funcionou bem, que o Matheus Martins deu muito trabalho pro Samuel Xavier. Ontem ele realmente não era atacante. Ele era um jogador de meio. O meio era o Marlon, o Gregory e o Savarino. ele. Exatamente. Se você me permite, Bruno, rapidinho, só para não perder o gancho, não ficar muito distante, eu queria falar um negocinho do Botafogo. 2 coisas sobre o Botafogo. A primeira delas é a seguinte, primeiro concordo com o que disseram os companheiros, mas é impressionante como o Botafogo está não só com a memória tática, aquela de posicionamento, deslocamento, como também com a estrutura física praticamente preservada. Um time que manteve a sua intensidade até o final do jogo e dosou em bons momentos, em que segurou um pouco mais, não foi um time tão intenso, para poder ter fôlego, para poder sustentar o jogo inteiro, né, levar aquela estrutura coletiva até o fim da partida. E a segunda coisa é uma coisa que eu acho que cabe uma discussão e mais negativa, digamos assim. Uma coisa o Botafogo não vai ter com as mudanças que sofreu para essa temporada. A troca posicional constante entre o Almada e o Savarino foi um dos sucessos do ano passado. O Matheus Martins entrega, mas não faz esse papel. E aí, quando o Marra fala sobre o Savarino, eu fico só um pouco preocupado em relação a uma natural sobrecarga que ele vem a ter pela ausência do Thiago Almada. Botafogo e Fluminense. Quem vai falar aqui? Do público? Bira não gostou do público, gostou do Botafogo. Segura, Bira. Tá bom. Daqui a pouco o Bira vai falar, mas você lembrou bem. Você deu o chamado teaser, aquela chamadinha, né? Negócio de link, né? Daqui a pouco o Bira Leal vai falar, vai cornetar vai arrebentar a boca do balão. No Newton Santos. Antes, personagens do jogo. Daqui a pouco a corneta do Bira. Olha aí. Fomos recompensados com essa vitória no Clássico hoje, através desse pouco tempo de trabalho. Então planejamos alguns dias de treino e os jogadores fizeram algumas semanas assim, muito boas e com certeza isso foi recompensado no jogo de hoje com uma qualidade boa de jogo, acima inclusive das nossas expectativas, a expectativa de todos, eu acredito. E isso nos deixa mais confiantes ainda para o próximo jogo, que é uma decisão, apesar que esse jogo nós tratamos como uma decisão também. Fluminense nós tínhamos 6 pontos, então essa vitória ela é importante para nos manter firme na briga para a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. Os números mostram uma paridade no jogo final. 51 contra 49 de posse é um equilíbrio. Quase 50-50 para os dois lados. Conclusões, 13-12. A gente teve uma a mais. Aproveitamento do Botafogo foi melhor nas 12. Teve 50% em direção ao gol. Nossa foi mais baixo. Então, tecnicamente, ainda não estamos no nível, né? Eles estão mais acostumados ao gramado deles. A gente
A gente cometeu alguns erros técnicos que visivelmente é por falta de familiaridade. Aí falaram os professores e o Mano olhou todos os números antes de ir para a entrevista. Os scouts da partida. Os scouts da partida? É. E aí, o que você Mas eu vi outro jogo. É muito bom, ele pegou os números lá, citou, posse de bola, finalização, o Botafogo jogou mais. Botafogo jogou mais. 7ª vitória seguida do Botafogo contra o Fluminense. Chama atenção. E não são vitórias só do Newton Santos, não, hein? Tá lá nas Tem vitória aí no Maracanã, não é só vitória jogando no gramado que o Mano citou em relação à bola mais rápida, o jogo mais veloz do Botafogo. O Botafogo deixou uma impressão muito boa ontem, Abel, porque o Botafogo, a gente tem de lembrar que esse grupo se reapresentou depois, é o grupo campeão, boa parte do grupo, né? Campeão da América, campeão do Brasileirão. E ontem os 2 gols marcados por quem fez parte, né? Foram titulares desse time histórico do Botafogo, Igor Jesus e Savarino. Botafogo mais rápido, mais veloz, muito mais incisivo que o Fluminense para jogar. O Fluminense está jogando há mais tempo com esse time. Apesar do Mano citar os números, né, para tentar mostrar um equilíbrio, para falar que não sai envergonhado do Newton Santos, não é para ser envergonhado, mas o Fluminense fez pouco. O Fluminense ia levar um empate, quase até levou um empate que não merecia. O Botafogo mereceu a vitória e jogou bem. Gostei do que eu vi. Os números nem sempre explicam que foi uma partida de futebol. Às vezes eles podem refletir, às vezes não. Eu não duvido dos dados que o Mano trouxe, claro. Mas para mim, dentro do que foi o jogo, o Botafogo foi bem superior. E acho que por alguns motivos. Fisicamente, acho que foi nítido como o Botafogo voltou bem para essa partida. E esse gol perdido? O Matheus Martins. Fluminense. E um grande jogada do Igor Jesus, que foi muito bem. O Savarino, mais uma vez. Desculpa que eu interrompi a sua forma alguma. Explanação, é que esse gol perdido, eu falei... Não, é inacreditável. Vale a interrupção, viu, Abel? E o Savarino não só pelo pênalti, mas ele participa da construção da jogada do primeiro gol de forma muito importante. Acho que o Fluminense ainda está com essa dificuldade, mesmo mesclando o elenco, mesmo colocando os jogadores principais antes do Botafogo, ainda está com essa dificuldade em encontrar o melhor ritmo, em conseguir ter intensidade de jogo necessário, que é até natural, e a ausência de um meio articulador, né? Sem o Ganso ainda. A ideia do Arias pode ser até um teste, mas para mim você acaba matando o melhor jogador do time. Acho que você acaba perdendo o melhor que o Arias pode te oferecer. Eu sei que é uma situação muito pontual, que é um teste, mas eu não iria muito por esse caminho, embora eu entenda as limitações que tem neste momento da temporada o Fluminense por conta da ausência do Ganso, do Renato Augusto, que acabou se machucando. Mas para mim foi uma superioridade assim, significativa do Botafogo na partida, assim, e me surpreendeu, de verdade. Assim, lógico, é um time mais azeitado, que tem um maior entendimento. O Bano até falou, e eu concordo, da questão da familiaridade que não tem em relação ao Fluminense. Mas fisicamente me surpreendeu que um time tenha voltado tão bem, ainda mais com toda... mas estava treinando até mais tempo, mas o Botafogo jogou até 11 de dezembro, né? Isso é muito determinante. Para alguns jogadores também tentar aproveitar a oportunidade no momento em que há desfalque, que precisa se reforçar ainda no setor ofensivo. Acho que o Yarlen tem aproveitado bem as oportunidades. Ontem foi determinante com um pênalti sofrido. Achei interessante que o Botafogo joga o seu jogo, então manteve o estilo. Como os jogadores basicamente são jogadores que estavam no ano passado, que alguns eram opções e hoje agora viraram titulares pelas saídas, como o Matheus Martins, por exemplo, mas o Botafogo estava até com uma intensidade, parecia um time em meio de temporada, enquanto que o Fluminense parecia um time em começo de temporada. Jorge, né, por ser o primeiro jogo, parecia o Botafogo que nós vimos em grande parte do ano do time histórico. Passes rápidos. E isso sair com muita velocidade, os jogadores carregando muito da memória tática do time que vem do ano passado. Então, o Botafogo perdeu muito jogador, mas não desfigurou. Pensando em temporada como um todo, acho que o Botafogo ainda precisa reforçar muito, porque alguns dos jogadores que entraram bem nesse jogo, eles eram as opções que o Botafogo tinha no banco. Agora, alguns são os titulares de momento. O Botafogo precisa refazer um pouco o elenco para voltar a ter uma capacidade de rodar jogador como teve ano passado. Isso foi fundamental para conquistar os títulos, sobretudo naquela reta final de ano, com um monte de jogo decisivo se acumulando um atrás do outro, né?
O Botafogo foi muito bem nisso, então eu imagino que o Botafogo ainda tenha que buscar reforço por causa disso. Agora, um time titular, ele continua sendo muito competitivo. Muito bom time. Pensando em projeção de temporada, eu acho que o elenco atual do Botafogo fica atrás, então minha posição do Botafogo deste momento é um pouquinho mais discreta do que foi o Botafogo do ano passado. Mas o time titular é um time titular que compete com qualquer um. É isso. Não, e, por exemplo, o Arthur é uma boa contratação, né, para pensar em substituição, substituto do Luiz Henrique, né, um jogador que pode ser o ponta, pode ser até jogador mais pelo centro também. O Botafogo manteve boa parte da base, perdeu jogadores muito importantes, mas é uma base histórica de ganhar títulos muito grandes há pouco tempo, né, e ontem estou com os companheiros. Eu acho que é uma estreia desse time no ano, mas a impressão é que esse time estava jogando faz tempo, pela maneira que jogou. O Léo Link acho uma boa contratação para ser uma opção pro gol. Né, o Gatito saiu, o Gatito já é veterano, jogador já com ídolo da torcida, mas o Léo Link é um jogador jovem que já mostrou potencial nas vezes que ele assumiu o gol do Atlético Paranaense quando o Bento era convocado, né, para a seleção brasileira. Então o Botafogo até tá se mexendo bem, mas assim, tem que se mexer mais ainda, tá faltando, perdeu a Almada, não vai ser fácil, perdeu o Luiz Henrique, não vai ser fácil. Então dos volantes para trás, considerando a chegada do Wendel, eu acho que o time é até melhor, o elenco. Com a chegada do Wendel, considerando. Porque você repôs lá ali a saída do Adrielson com o Jair Cunha, um zagueiro promissor. Léo Link também gosta de um goleiro promissor. As laterais, ok, você perdeu Marçal, mas tem Cuiabano, você tem Teles. Duas opções, você tá mantido ali em relação ao elenco. E vê um cara do nível do Wendel. A questão é do meio pra frente. Pra mim ali o Botafogo ainda precisaria, assim, no mínimo de mais 2 nomes. Para mim o ideal seria mais 3 nomes. Um meia mais articulador, um ponta e um reserva pro Igor Jesus. Ponta já veio, pô. E uma das receitas de sucesso do Botafogo... Você perde o Luiz Henrique ou o Júnior Santos. Uma das muitas receitas do sucesso do Botafogo, histórico de 24, é exatamente esse olhar de mercado. Claro que é um clube que tem condição muitas vezes de fazer um investimento que outros não têm. Agora, geralmente a observação é certeira. É observação para contratar jogador que não é tão experiente, que ainda tem talvez uma chance de revenda, esteja um bom nível físico e técnico, o Botafogo geralmente contrata e ele dá uma resposta boa. E que tem uma entrega física, jogador de velocidade, de imposição física. Né? Isso ajuda a criar uma cara para esse time. Né? E até facilita para quem atua no mercado, mesmo pro scout do Botafogo, pro analista de desempenho, ele sabe que tipo de jogador que o clube dele quer. Exato. É mais fácil falar, esse jogador aqui é até bom, mas não é esse jogador aqui que a gente vai querer, não. Esse perfil que a gente quer. Você já vê agora. Sobre o Fluminense, você falou do Arias no meio, eu entendi a opção do Mano porque você perdeu o Ganso, você perdeu o Renato Augusto, e acho que ele foi um pouco assim, quem é o cara que tem mais talento, que de repente pode se adaptar? E ele tentou o Arias. Agora, tudo bem, começo de temporada, tudo também acontecendo, mesmo o mercado ainda está aberto, tudo, mas o Fluminense tem que ter uma terceira opção na posição, porque Ganso não vai jogar sempre, Renato Augusto claramente é um jogador que tem muito problema físico, no Corinthians há 2 anos já estava assim, no Fluminense ano passado de novo, então ele é um jogador que tem lesões longas, então talvez você não possa contar muito com ele, ou não por muitos minutos, nem que seja um jogador jovem, é um jogador jovem, assim, na aposta, mas para ser uma terceira opção, mas tem que ter um cara ali. Porque talvez ele seja usado, não ter Ganso e não ter Renato Augusto, ocorra com alguma frequência ao longo do ano. Então tem que ter um cara dono desse cargo de terceiro camisa 10 do Fluminense. E por falar em jovem, só para não passar batido, o Riquelme acho que tem aproveitado bem as oportunidades entrando no Fluminense. Não é esse cara, não é o articulador, inclusive joga aberto pela direita na posição do Arias, mas sofreu o pênalti, tudo bem que entra muito na conta do Alex Telles, ele mesmo reconhece o erro que cometeu, mas acho que o Riquelme tem ido bem. O garoto do Botafogo, me fugiu o nome agora. O Yarlen que entrou e sofreu o pênalti? Não, pelo lado direito, que deu o chute, o goleiro espalmou e o Igor Jesus fez o gol. Me fugiu o nome, daqui a pouco eu vejo. Mas voltando ao Igor Jesus, enquanto isso, vamos ver muito essa imagem esse ano? Você gostou? Sim, acho que sim, gostei. Gosta, né? Eu gosto. Ele teve. E até no ano passado, na reta final do ano passado, o Igor Jesus ele ficou muitos jogos sem fazer gols, agora é muito inteligente para posicionamento, para abrir espaço, para às vezes arrastar a marcação, o marcador com ele. E ontem, claro, ele começa o ano e faz um gol em um clássico, que pela 7ª vez seguida o Botafogo ganha do Fluminense. É muito importante, né? O Rafael Lobato. Camisa 9... é isso aí, o Lobato. Era esse que eu tinha esquecido o nome, Rafael Lobato. Então, o Igor Jesus é um desses nomes históricos do Botafogo, Abel, que a gente está falando aqui de um time que
terá mudanças e já tem tido mudanças do meio para frente, mas o Igor Jesus está lá. A vaga é dele. A vaga é dele, né? O que a gente fala muitas vezes é que a reposição pro lugar dele, o Tiquinho Soares, saiu, né? E a gente imagina o Botafogo talvez contratando outro jogador, como um outro camisa 9, mas o Igor Jesus aproveitou bem também, foi um dos destaques, muitos destaques do Botafogo ontem contra o Fluminense. Vamos ver uma tela, então, do Botafogo? Já está começando um tabu aí. E os caras adoram. Isso é bom. Torcida do Botafogo. O pessoal gosta. Deitando nas redes sociais. O pessoal não se aperta, não. Não só a torcida, as redes sociais do Botafogo. Também. Tirando sarro. Não, faz parte também. Fluminense, quando tiver uma sequência para cima do Fogão, vai fazer o mesmo. É tempo de Botafogo. Clássicos entre Botafogo e Fluminense nos últimos 3 anos. 7 vitórias do Fogão. Só isso. 7 jogos, 7 vitórias. Tá bom assim? Oi, e ainda mais num período que os dois ganharam Libertadores, Exato. né? Então acho que isso não é os dois estão meio de tabela, mal e tá se agarrando a isso, não. Ou seja, é um momento que os dois tiveram conquistas importantes. Agora, tem essa marca que é a mais impressionante, né? 100% de aproveitamento do Botafogo em 7 jogos contra o Fluminense, mas chama atenção como o Fluminense tem ido mal nos clássicos, desde o meio do ano retrasado. Talvez desde que ganhou aquele Campeonato Carioca. Que ganhou a Libertadores, né? Então, mesmo no ano que ganhou a Libertadores, ganha o Carioca, ganha muito bem, mas depois daquilo, o Fluminense já para Campeonato Brasileiro vai mal nos clássicos e o ano passado inteiro vai mal nos clássicos. O Fluminense com o Mano tem um Fla-Flu 2-0, que o Fluminense ganhou, né? No Brasileiro já, mas já com o Mano Menezes. Com o Diniz, o aproveitamento era ainda pior. Foi a primeira derrota do Felipe Luiz, mas é o time ainda meio alternativo do Flamengo, tudo, mas ganhou. Mas de qualquer maneira, o Fluminense tem ido mal nos clássicos. O retrospecto recente é ruim. E claro que o clássico sempre incomoda quem perde, quem ainda mais quando, no caso do Fluminense, esse longo tempo sem vencer, só perdendo do Botafogo. Mas o clássico no Carioca, principalmente, Abel, pelo nível que tem o Carioca, o clássico ele te dá um outro parâmetro. Ele é muito importante, obviamente, vitórias seguidas, como tem tido o Vasco, por exemplo, 3 jogos com Carille e 3 vitórias. Mas o jogo de ontem te recoloca em um outro nível de exigência. O Fluminense enfrentou o time aí que ganhou o Libertadores Brasileiro, né? Então, se o Fluminense ontem tivesse uma apresentação boa, um bom jogo, claro que para a confiança, para o trabalho continuar indo nesse sentido, é importante. Como o Fluminense foi inferior ao Botafogo em grande parte do jogo, para o Fluminense fica o impacto no jogo mais complicado, mais duro até agora, o time não respondeu bem, não. Você falou o impacto e o impacto no Botafogo, que domingo tem uma decisão. Foi ótimo, senhor Prates. Foi ótimo. E o Carlos Leiria, que é o treinador interino por enquanto, né, falou sobre isso. O Botafogo fez um início de Carioca, acertadamente, nem tinha muita escolha pelo calendário, de jogar com um time, até um time C, em muitos casos, né, e até estreou perdendo para o Maricá. Depois o time conseguiu ali algumas vitórias. E ontem era antes do jogo da Supercopa, o jogo contra o Fluminense, o clássico que poderia dar pelo menos um ponto de partida em que nível o Botafogo iria se apresentar. E ontem a impressão foi positiva. Para primeiro jogo, o Botafogo foi muito bem. E assim, respondendo a pergunta, eu acho que está pronto dentro da realidade, né? Está pronto com essas limitações, né, Dom? Da limitação de início de temporada. Lógico que não vai ser o Botafogo campeão da Libertadores, o que apresentou o melhor futebol da América, como a gente falou ao longo da última temporada, da mesma forma que não vai ser o Flamengo da melhor versão do Felipe Luiz. Acho que é natural pelo início de temporada, mas eu acho que foi muito importante ter feito esse jogo nesse momento, claro, há poucos dias da Supercopa, e contra um adversário como o Fluminense. Acho que se fosse um time sem tanta rivalidade, de menor qualidade técnica, não seria uma preparação tão importante quanto essa para o final de semana. Acho que a gente vai ter um jogo legal, de intensidade, mas ainda não dá para imaginar que vai ser a melhor versão de Botafogo e de Flamengo. O ritmo do ano não dá mesmo. Então, assim, acho que ele está pronto dentro das condições que ele teria em início de temporada. E o que a gente tem para comentar nesse momento é o que a gente viu ontem. Não tem como a gente falar sobre uma coisa que ainda não aconteceu, que poderá acontecer. O que nós vimos ontem foi positivo. O Botafogo foi bem. E o Carlos Leiria, nós ouvimos aí, o técnico interino do Botafogo, falou sobre isso. Olha, a gente tratou o jogo contra o Fluminense como uma decisão. Independentemente do jogo de domingo contra o Flamengo pela Supercopa, é a volta do time campeão, é a volta de muita gente que ganhou títulos. Como que seria isso? E ele gostou do que viu e é para gostar mesmo. O Botafogo foi bem, poderia ter feito até mais gols no Fluminense ontem. Só para deixar claro, o garoto a quem eu me referi é o Rafael Lobato, foi titular ontem, vinha se destacando nos jogos anteriores, em que os titulares não estavam. Tem 18 anos só, é muito cedo ainda para a gente falar alguma coisa. De qualquer maneira, participa da jogada ali do primeiro gol, quando ele quase faz o gol, né?
o Fábio Spalma e o Igor Jesus. Aí quem que fez o pênalti, Abel? Foi o Fuentes ou o Thiago Santos? Os dois. Não, os dois não tem como, Abel. Como não tem como? Não, um só. Os dois atingiram o jogador. Não. Espera um pouquinho. Ali foi pênalti cometido por quem? Você é o árbitro. Pênalti cometido Mas o árbitro por quem? tem que falar quem fez? Não, mas se Ele alguém não te deu perguntar, cartão? alguém te perguntasse, você marcou pênalti de quem ali? Do Fuentes ou do Thiago Santos? Minha resposta vai ser bem clara. Olha, foi pênalti cometido por Um dois... começou, outro terminou? Um pênalti cometido por 2 jogadores e que não tinha a menor necessidade de fazer o pênalti. Porque era só você cercar o jogador... Não, mas quem foi autor e quem foi cúmplice? É isso daí. É isso que você quer saber, quem né? Quem pulou o muro e quem segurou a escada? É isso que a gente quer saber. Um é o Thiago Santos. Um pulou o muro, um segurou a escada. Quem Thiago que foi? Santos, quem é o outro? Fuentes. Ah, rapaz. Eu tenho... Qual é a fonte do pênalti? Qual é a Fuentes do pênalti? Sabe? Diga, quem foi? Eu acho que o Thiago Santos foi a questão mais incisiva, mais forte, só que eu tenho a impressão que o contato do Fuentes é antes. Então futebol é jogo de contato. Acho que tem uma mão ali do Fuentes, eu não sei o quanto esse empurrão... mas eu acho que ela não daria pênalti. Não daria pênalti, acho que o atropelo... Já que vocês me pressionaram, eu não vou fugir. Thiago Santos fez pênalti. Eu também achei. Aquele contato ali, se o juiz quisesse, não ia dar nada. Ele chega e atropela o jogador. Que esse é o ponto. O contato do Fuentes eu acho que ele é antes, mas eu não tenho certeza que ele é o suficiente para pênalti. O do Thiago Santos aí é, Thiago Santos é outra chega história. de maneira trabalhada. Como ele vai no corpo do... Atropelou, né? Eu não sei o que o juiz marcou, mas eu marcaria do Thiago Santos. Eu também marcaria do Thiago Santos. Pronto, respondida a pergunta. Eu vi que você estava incomodado. É porque eu queria saber quem que vocês acharam que fez o gol. Importante. Ganhou o dia. Então quem segurou a escada foi o Fuentes, quem pulou o muro foi o Thiago Santos. Tá bom. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que ontem venceu o Fluminense, e olha, eu vou falar pra vocês. Eu acho que os caras, devido a não estar 100% no ritmo, o jogo ontem era papo para uns 5-1, 5-2 aí pro time do Botafogo, hein? Os caras do Botafogo pareciam que já estavam bem entrosados, né? Só que com falta de ritmo. Né? A gente sabe que teve algumas mudanças, peças importantes como o Luiz Henrique, como o Almada, né? Que faz toda a diferença em um time, lógico. Mas os caras que substituíram estão ali rendendo, né, em campo. E por mais que os caras tivessem entrosado, mas estava faltando ritmo, lógico. Os caras não jogavam há algum tempo, então falta um pouco de ritmo. Mas os caras já estão bem entrosados, né? O time do Botafogo ontem jogou bem direitinho, jogou muito bem, jogou bem arrumado. Né? Lógico, tá sem treinador, né? Tá sem um técnico, mas isso parece que não tá atingindo dentro de campo o time titular do Botafogo, né? Os caras estão bem entrosados aí. E ontem o time do Botafogo era para ter vencido aí o Fluminense por no mínimo aí, vou botar baixo, tá? Uns 4-1, 4-2 aí, fácil. Esse jogo seria aí pro time do Botafogo, né? Lógico que teve aquela bola na trave, se entra, né? Então, vou botar aí 4-2 pro time do Botafogo, né? Seria uma festa ainda maior. Mas, lembrando que o Botafogo vem de 7 jogos seguidos vencendo o time do Fluminense. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam aí sobre o jogo de ontem do time do Botafogo. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.